Senhor Deus, Pai eterno, estamos na Tua presença, ainda estamos, Senhor, e agora chegou o momento da Tua palavra. Fala o nosso coração, fala o coração do Teu servo, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Tira de nós, Pai, todo engano, os pensamentos, Pai, nesse momento, que nós venhamos de fato, Senhor, ouvir, Pai, estar atentos quando o Senhor falava, estar reverentes quando o Senhor falasse. Que nós venhamos também, Senhor, te dar graças, Pai, pela vida da nossa irmã Dágila, que mesmo doente está aqui, se esforçando. Também o nosso irmão Gustavo, me parece também que está meio doente, mas veio até aqui, Pai. E eles não estão perdendo tempo, Pai. Tenho certeza disso. E sim ganhando tempo. Que eles venham estar aqui, Senhor, fortalecidos pelo Teu amor e pelo Teu afeto. Que eles venham sair daqui essa noite, Pai, não apenas alimentados pela Tua palavra, mas também curados, Senhor, por ela. Assim eu te oro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso amado. Amém. Amém. Então, boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Já faz um bom tempinho, né, que eu nunca tinha vindo aqui. Calma, irmã, não é a Terceira Guerra Mundial ainda. Já faz um bom tempo que eu nunca mais tinha vindo aqui, mas graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez. Então, eu também me alegro por ter nossa irmã Jamile estar aqui de novo, né? É um prazer tê-la novamente conosco. E o que eu posso mais falar, né? Não sou muito bom com palavras. Eu também não estou muito bem psicologicamente, já faz mais uma semana. Mas Deus tem dado graça, irmãos. Eu também me alegro pelos irmãos, né? Que o nosso irmão Gustavo, que está ali fora, nossa irmã Dália, né? Não estão tão bem assim de saúde, mas nós também louvamos pela vida de vocês, por estarem fazendo força aqui também conosco. E também o pequeno Enzo, né? Que é o filho... Lá vai, filho não. É o irmão de nosso irmão Taislan. Aí, não pensa que é filho dele, né? Mas não é irmãos, viu? O irmão tá solteiro ainda. Então, irmãos, antes de nós iniciarmos, bem, irmãos, vamos agora em diante manter a reverência, ok? Nada das crianças ficarem conversando, bem como os adultos, nada também de ninguém ficar passeando aqui, porque nós estamos em um culto. É um culto público, né? Não é um culto privado, que é só você e Deus. Aqui é um culto público, onde o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 4, verso 9. Ainda nesse versículo, nós estamos estudando ele. 1 João, capítulo 4, versículo 9.
Vou esperar até que todos encontrem. Amém, irmãos? Deixa aqui já marcado. Estou aqui usando a versão ARA, então talvez mude alguma coisa. Mas eu creio que esse versículo aqui será a mesma coisa para com os irmãos que também estão usando outra versão. Especificamente a versão NAA. Diz assim o versículo, a palavra do Senhor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém. Quase que os irmãos estão meio confusos hoje. Tá correto, irmão? Aí. 1 João, capítulo 4, verso 9. Ok? Certo. Então, nós acabamos de ler, então gostaria de fazer mais uma vez uma oração para reforçar. Curve sua cabeça e ore. Senhor, eu quero, Pai, me apresentar diante de Ti. Sei eu mesmo com as minhas próprias lutas e também dificuldades que eu não me preparei da maneira devida. Oro a Ti, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados mais uma vez, por minha negligência. Peço também, Senhor, por estes irmãos, que o Senhor, Pai, possa iluminar nossa mente e nosso coração. E eu também digo, Pai, a Ti que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. Na verdade, ninguém é tão bom para falar sobre isso, de modo específico, sobre a Tua palavra. E além do mais, de um tema tão complexo e elevado como esse. E que o Senhor, Pai, possa me capacitar e também abrir os corações dos irmãos que estão aqui. E se eu falar, Pai, eles será que vão compreender alguma coisa? Se eu abrir, Senhor, minha boca, eles irão guardar, ó Pai, a Tua palavra? Eu não sei, ó Pai, mas Tu sabes que o Senhor possa nos guiar, ó Pai, em tudo. E que o Senhor renove a nossa mente e o nosso coração. Derrama sobre nós o Teu temor e o Teu tremor, para que sirvamos a Ti da maneira correta, do modo que agrada ao Senhor. Oramos também por aqueles que estão nos assistindo nesse momento, ó Pai, de agora. Essa oração, ó Pai, que eu faço a Ti, derrama sobre nós mais uma vez a porção do Teu Santo Espírito, porque nós precisamos e também necessitamos de Ti. E desde já nós também, Senhor, Te damos graças por tudo, porque Tu tens sido bom para conosco. Essa oração, ó Pai, que eu faço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, hoje nós iremos para parte 2 de um tema que eu já havia pregado aqui, ministrado, que é sobre o amor de Deus. E eu falei que esse é um tema muito importante. Ele é falado, narrado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O amor de Deus. Mas nós não nos enganemos acerca desse assunto. Nós sempre também pensamos que o amor, né, é sempre algo positivo. Em algumas nuances, sim.
mas em outras, não. Esse é um tema importante porque ele é mal compreendido pela maioria das igrejas. Algumas igrejas, elas têm deixado de ministrar certos assuntos acerca da palavra de Deus. Alguns pregadores também dizem, olha, nós não pregamos sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o inferno, porque nós queremos pregar sobre o amor de Deus. Se nós pregamos sobre o amor de Deus, nós também temos que colocar em paralelo a justiça de Deus, a santidade de Deus, a ira de Deus. Porque também isso tem a ver com amor. Então esse é um tema que para nós tem que ser compreendido. Eu também já havia falado, né, que esse tema é um tema complexo, é um tema profundo, é um assunto extenso, é um assunto infinito, não acaba. Eu até me imaginei assim, né, se Deus ele chegasse lá em meu quarto de estudo, quando eu estivesse preparando esse estudo aqui, né, sobre o amor de Deus, sobre o amor dele de modo específico, e aí eu estou lá na cabine, né, na mesa, estudando. E Deus está do meu lado, como se fosse uma pessoa humana. Ele me observa e vai olhando. Ele passa lá 1, 2, 3, 4 horas eu estudando sobre esse tema. Aí passa 5, 6, 7 horas ainda estudando esse tema. E aí eu fico cansado. E aí Deus olha para mim na sua forma humana, ele com uma pessoa, eu olho para ele, ele me pergunta: e aí, sobre esse tema, você compreendeu alguma coisa? Aí eu olho para ele, olho para a Bíblia, olho para as anotações. Aí depois olho para ele de novo e falo: não, compreendi não. Talvez só um pouco. É só a ponta do iceberg. E eu também falei que nós na eternidade, ainda assim, depois que ultrapassarmos nessa vida, fechar os olhos para esse mundo e abrir os nossos olhos. Lá na eternidade, ainda assim, iremos compreender, iremos conhecer o amor de Deus a cada dia, porque é um tema infinito, jamais se acaba esse conteúdo. E nós também já havíamos falado, né, no estudo anterior, que para nós compreendermos, ou antes de nós compreendermos o amor de Deus, nós temos que olhar para nós mesmos, ou considerar o nosso estado antes do amor de Deus vir, que foi o que nós estudamos. O nosso estado antes do amor de Deus se manifestar em nós, em nossa vida. E nós vimos algumas características do que nós também éramos antes, o que nós éramos. Lá em Efésios, mortos. O verso diz, né? Vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos. Né? Você não estava doente, você não estava dormindo, você estava morto. É o nosso estado antes do amor de Deus. E o evangelho não é para os fortes, que podem muito, né? E também o evangelho não é para os fracos, que podem pouco. Mas o evangelho é para o morto, que não pode fazer nada. E nós também vimos, né, que nós éramos o quê? Fracos e ímpios. Nós éramos fracos espirituais. Se houvesse algum vestígio de vida, éramos fracos espirituais, éramos ímpios, não tínhamos reverência a Deus, éramos pecadores. E por último, eu também destaquei que nós éramos inimigos de Deus. Isso aqui é apenas uma recapitulação do estudo anterior. Eu espero também que esse estudo de agora não seja tão superficial quanto o anterior. E eu também falei, né, que quando aqui o verso diz em nós, não quer dizer necessariamente dentro de nós. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Não quer dizer dentro de nós, mas quer dizer na história, no meio de nós, em um contexto.
há 2000 anos atrás, mais ou menos, foi que o amor de Deus se manifestou. Então, meus irmãos, indo para a nossa segunda parte, né, de nossa meditação sobre o amor de Deus, eu gostaria de meditar com vocês sobre o significado do amor, o significado da palavra amor. Você já chegou a pesquisar alguma vez o que quer dizer essa palavra? Já tentei pesquisar, até não sei o que é. É como se não existisse uma definição concreta, categórica sobre essa palavra. Você pode pesquisar no ChatGPT, numa enciclopédia, no livro de história, em algum livro de filosofia. Você não vai encontrar um termo assim que talvez satisfaça o seu intelecto. Ah, agora sim, eu sei o que é amor. E, na verdade, o que nós sabemos sobre amor é superficial ainda. Então, meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui 4 palavrinhas apenas que falam sobre o amor. Eu gostaria também já de lhe fazer uma pergunta. Será que amor tem apenas a ver com sentimentos e emoções? Pense nisso. Tenha isso na sua mente em todo esse estudo. Né? E alguns irmãos também já sabem que não. Vai muito mais além que isso, né? Os irmãos estão fazendo assim? Não. Amor não tem a ver apenas com sentimentos e emoções. Então os irmãos sabem mais que eu, né? Graças a Deus. Então, a primeira palavra aqui, nem gosto de usar esboço, só alguma vez, me atrapalha muito. A primeira palavra aqui, meus irmãos, para amor, né? Na verdade tem várias palavras, várias. Se você pesquisar, tem mais de 10 palavras. E aí você tem que ir lá nos filósofos gregos, o que eles falavam, ou como é que eles, assim, meditavam sobre esse tema, qual era a definição que eles davam acerca dessa palavra. E aí nós temos a primeira palavra, né, que é filha ou pilha, alguma coisa assim, em grego, filha ou pilha, que quer dizer amor de amigo, amar como amigo, é o amor filha ou filéu. Está lá em João capítulo 11, verso 3, sobre Lázaro, que algumas pessoas chegam até Jesus e dizem: Senhor, aquele a quem tu amas está morto. A palavra ali amas é filha. Amor de amigo, amizade. Depois eu vou mostrar algo bem interessante também, um pouquinho mais à frente. A outra palavrinha é estorge, ou estorger. Alguma coisa assim, não sei nem como que pronuncia essa palavra. Só sei que quer dizer que é amor familiar. Amor de família. É o amor de uma mãe para com seu filho, para com a sua filha. Amor de família. E com isso você vê que tem vários amores, não é? Para se dizer, vários amores. Vários tipos de amor. Storge é o amor familiar, amor de família. Contudo, essa palavra em grego não tem aqui no texto bíblico, né? Como também bom nós sabemos. A Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e alguns trechos em aramaico. E no Novo Testamento foi escrito em grego. E o amor storge, amor de família, não tem aqui. E nem o texto. A não ser de modo composto. Astorges. Alguns textos bíblicos também. Vou pedir para que... Não, deixa quieto. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se me engano, verso 3. 2 Timóteo 3, verso 3 diz que os homens serão sem afeição natural. Sem afeição natural. Aí aqui a palavra astorges. Sem afeição. A palavra, o termo a quer dizer ausência. Ou sem. Né? Então quando você coloca o nome theos em grego, é Deus. E quando você coloca ateus, é sem Deus. Daí que vem o nome ateus.
Então, astorges é sem afeição natural, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Sem afeição natural. Mas o nome estorges, amor familiar, ou amor de família, amor entre os parentes, não tem aqui a palavra grega na Bíblia. E o terceiro amor é o amor eros. Talvez os irmãos já tenham ouvido, talvez. Eros. Amor eros. Essa palavrinha também não tem na Bíblia escrita em grego. O amor eros é o amor romântico, ou o desejo romântico. É o amor que um homem tem pela mulher. É a atração pelo sexo oposto. Amor eros. Daí que vem a palavra erotização, que tem a ver com sensualização. Certa vez eu fui lá para Recife, e lá o negócio é barra pesada, por assim dizer, né? Certa vez eu estava em um carro, lá mais o presbítero, e aí quando eu olhei para o lado, ele li o nome do comércio, aí tinha lá o nome do comércio. Produtos eróticos. Graças a Deus que estava fechado, né? Naquele horário. Então você vê ali a palavra eros, eróticos. Ok, irmãos? Por enquanto, vamos aqui 3 palavrinhas. Filha, amor de amigo, né? Ou amizade. Storge, amor de família. E eros, amor romântico. E por último, a palavra também que nós também usamos aqui o termo, né? Ágape. Amor, ágape. Isso aí todo mundo conhece, né? Ou talvez não. A palavra ágape é o termo usado para o amor de Deus, para com os homens, ou o amor do homem para com Deus. É o amor ágape. Ágape é a pronúncia diferente de Abba Pai, né? O que é Abba Pai? Abba é pai. Abba Pai. Abba pai? É em conjunto. Em conjunto? Não entendi a pergunta. Ela é em grego também. Abba Pai. Ah, sim. Abba é pai em grego. É? É. É isso que eu quero saber. Então, Abba é pai em grego. Porque eu ouvi no conteúdo. Aqui tá falando junto. Abba pai. É em grego. Então, meus irmãos, também é fundamental nós guardarmos essas palavras. Também tinha outra palavra, né, em hebraico, só que eu também não me detive muito nela, que é a mesma palavra, né, para falar que Jonatas amou Davi. Poxa, o que é isso? Que a Bíblia está falando homossexualismo? Não, não é. Ali é amor de amigo, no texto hebraico. Ou também de acordo com o contexto. Temos que interpretar essas palavras de acordo com o contexto. Ok, irmãos? Amor filha, né, ou filéu. Amor storge, que é amor familiar. O amor eros, que é o amor romântico, e também o amor ágape, que na verdade, irmãos, lá em 1 João, onde nós acabamos de ler, lá em 1 João capítulo 4, verso 9, é exatamente essa palavra. Nisto se manifestou o amor de Deus, ágape. E aí também eu poderia até estender um pouquinho mais sobre esses termos. E em falar, né, em desejo romântico, em relação à palavra eros, o amor romântico, me lembrei de um fato, né, que até a minha mãe me mostrou, se não me engano, foi lá no Instagram. E aí tinha um casal de namorados que foram para um shopping. E aí, infelizmente, esse casal estava sem dinheiro, ou sem dinheiro suficiente, né? A menina, a moça, não tinha dinheiro. O menino tinha um dinheirinho. Mas o que aconteceu? O menino, que estava namorando com a moça, comprou um lanche. Ele comprou um lanche e não compartilhou com a sua namorada. Deixou ela só vendo ele se alimentando ali. Ela até começou a gravar um vídeo
Irada? E aí, será que isso é o amor romântico? Não, isso não é amor. É totalmente ao contrário. Eu até me lembrei de uma cena, né, de Naruto. Pra quem já assistiu o anime Naruto. Quem aqui de vocês já assistiu Naruto? Levanta aí a mão pra eu ter uma ideia. Pronto, irmão Gustavo, Enzo, Taislan, David, Jamile. A irmã Presidente já assistiu? Pronto. Vocês já observaram que até o desenho Naruto também ensina um pouquinho sobre amor? No episódio 76, né, da temporada 1, onde tá lá o Gaara. E também tem um homem chamado, é o tio dele, né, o Yahamaru. E ele pergunta o que é amor. E ele responde, ó, amor é um coração desejoso de servir alguém, de cuidar dele, de gostar dele. É assim que ele define amor. Você percebe que ele não apenas ligou amor com desejo e sentimento, mas com o ato de servir. Amor é um coração desejoso de servir alguém. E também está correta essa definição. Até porque se nós formos analisarmos a Bíblia, a palavra de Deus, é impossível você separar a palavra amor da ação. A palavra amor da ação. E aqui, meus irmãos, já entrando nesse versículo, né? Não quero me estender muito. É que, como também falou nosso irmão Gustavo, eu falo na velocidade 0.5, bem lentinho. Mas vamos tentar caminhar mais um pouquinho mais à frente. Então, meus irmãos, aqui o verso diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Então, primeiro aqui, que Deus, ele amou, né? Deus, ele amou. Ou melhor, ele nos amou. Deus, ele nos amou desde a eternidade. Desde os tempos antigos. Antes de você nascer, Deus te amou. Então, independente de qualquer circunstância, você deve ter em sua mente que você é amado por Deus. E é um privilégio também nós ouvimos isso. Em um mundo que não conhece o amor. Ou que tem um entendimento errado acerca desse assunto. Deus nos amou, irmãos, desde a eternidade. Bem antes de nós existirmos. E segundo, Deus, ele nos amou mesmo em nossa condição de pecado e miséria. Mesmo nós sendo pecadores, inimigos, mortos, blasfemos, assassinos, traidores, falsos, hipócritas, roubadores, preguiçosos, e aí a lista vai. Tem uma música hebraica, de uma língua hebraica. Se você ouvir uma certa parte dela, certamente você vai ficar com depressão. Sabe por quê? Porque cada palavrinha que ele vai falar ali não é nada mais e nada menos do que atos pecaminosos. Ele diz: nós traímos, nós mentimos, nós roubamos, nós transgredimos, nós desobedecemos a tua lei, nós adulteramos, nós assassinamos, nós espalhamos mentiras. E Deus nos amou mesmo assim, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. O quê? Eu mesmo não estou entendendo nada, mas Deus nos amou mesmo assim.
Deus ele é como um reparador de imóveis. Deus ele é como um reparador de imóveis. Sabe aqueles imóveis que estão jogados ali no meio da rua, né? Mesa, cadeira. Um monte de pessoa iria pegar aquelas madeiras e jogar fogo. Mas passa alguém que monta móveis ali, em vez de pegar as madeiras para jogar fogo, ele pega os móveis, leva para casa e conserta. Foi o que Deus fez conosco. Mesmo nós temos esses imóveis quebrados, que ninguém dava valor, né? Que alguém poderia tacar fogo. Só faz isso também porque lá em casa, minha mãe comprou uma mesa, e aí tinha lá, né? Uma caixa só para cadeira. Eu mesmo fiquei um pouquinho admirado, viu? Porque é uma caixa daquele tamanho, fina. E caber daquele tanto de cadeira, 6 cadeiras, em uma caixa. E em outra caixa também fina, pequena, caber uma mesa. E aí a mãe chamou o homem, né, para consertar a mesa. Só que eu tinha um probleminha nesse homem, né? Porque lá estava quente o ambiente. Ele passou o quê? Mais de 1 hora para separar só os parafusos. Mais de 1 hora só para separar os parafusos. E ele foi também agitar as das cadeiras, né? A parte mais difícil é as cadeiras. E o tempo todo ele reclamando, montando e reclamando. Ai, minhas costas. Ah, negócio ruim. Passou fome ainda. Então, meus irmãos, nós de igual modo éramos complicados, né? Minha mãe teve que servir um pouquinho ainda, um pouquinho de lanche. E também pegar o ventilador, que estava quente, que é trabalhoso. Eu não sei qual ele foi sair de lá, né? Deve ter entrado lá à tarde e saiu à noite. Para você também ver o quanto nós também éramos complicados. Deus é como um montador de imóveis, né? Um reparador. Ou, se você quiser usar uma linguagem mais clássica, né? Um reciclador de lixo. E, meus irmãos, terceiro, Deus, ele escolheu nos amar. Deus escolheu nos amar. Amor não é apenas sentimento ou emoções, mas também é uma escolha. É uma escolha. Deus escolheu nos amar mesmo assim. É como um médico, né, que ele vai entrar num hospital. E aí, se você for um médico, o médico, ele vai procurar quem está doente ou quem está saudável? Doente. Não tem problema, pode falar. Deus, de igual modo, ele foi no hospital e escolheu os doentes. Escolheu a mim e a você. E é por essa razão que nós estamos aqui hoje. Deus também tem aumentado o número de jovens aqui. É bem verdade, né? Que o diabo não está nem um pouquinho contente com isso, eu já falei. Mas uma coisa é certa, que Deus nos escolheu. E terceiro, ou melhor, quarto, Deus, ele manifesta ou demonstra o seu amor em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Em Deus haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo aqui na Terra. É interessante aqui de você observar, né, nesse versículo, e também em João 3,16, que o amor ele não nasce no coração do homem. Pelo contrário, ele desce do céu até nós. Deus enviou seu Filho, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo até nós. O amor ele vem do céu até nós. E a palavra grega, como já havia falado aqui, é ágape, né, para esse amor. Que na verdade essa palavra ágape não é um amor romântico, não é um amor de um amigo, não é um amor familiar como os outros. A palavra ágape quer dizer um amor sacrificial. É um amor sacrificial.
É um amor abnegado. O que é ser abnegado? É quando você deixa de fazer alguma coisa para você mesmo, para fazer para o outro. É abnegação. É como você negar a si mesmo, você se privar de alguma coisa para ajudar o outro. Isso também tem a ver com o amor. Quando nós também vamos ver lá em Romanos, capítulo 2, se não me engano, não, 3. Né? Em um sentido assim que Deus, chegou um certo tempo em que Deus, ele escolheu seu filho Jesus para derramar sua ira sobre ele. E fala, Deus fez isso a fim de manifestar a sua justiça, não se importando com os pecados anteriormente cometidos. Deus, antes de Jesus vir à Terra, Deus, por assim dizer, não se importou com os nossos pecados anteriormente cometidos. É como se Deus ele tivesse meio que suprimido a sua ira, esperado o momento certo para derramar a sua ira sobre o seu filho Jesus e assim manifestar a sua justiça e também o seu amor. E também se você ler lá o livro de Salmos, diz que Deus ele reprime a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Porque ele sabe que nós somos pó. E qualquer sopro do hálito de Deus nós podemos desaparecer. Mas Deus ele é abnegado. E esse amor, irmãos, também ele é derramado em nós, né? Como está lá em Romanos. A tribulação produz perseverança. Perseverança na experiência, não sei se eu estou certo. E a experiência, esperança. E a esperança não deixa ninguém desapontado. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. E imagine um balde. Se você colocar um balde no meio do deserto, um balde seco no meio de um deserto, aquele balde não pode produzir água de si mesmo, a menos que alguém encha aquele balde de água. De igual modo, Deus derrama o seu amor em nosso coração. Mas, irmãos, avançando mais um pouquinho, eu gostaria aqui de falar sobre os atributos do amor de Deus. O amor de Deus também tem atributos. Eu gostaria de começar com o primeiro atributo clássico, né? A eternidade. Deus tem atributos, né? Os irmãos já estudaram. Mas o amor também tem atributos. Deus, ele é eterno. A sabedoria de Deus é eterna. O poder de Deus é um poder eterno. Deus, ele sempre existiu. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 1. E de igual modo, irmãos, o amor de Deus é um amor eterno. Como está lá em Jeremias 31, verso 3, que diz assim: com amor eterno te amei, com amor leal a atrair para mim mesmo. Na versão King James. O amor de Deus é um amor eterno. Deus nos amou desde a eternidade. E quando alguém, ou melhor, um engenheiro, ele vai construir alguma casa, você não consegue ver a construção ali, física. Mas o engenheiro, antes da casa ser construída, bem antes de levantar a construção, ele já tem um projeto ali. De igual modo, na eternidade, Deus também já havia um projeto, um plano para nós. O projeto da salvação. Ele nos amou na eternidade, antes de tudo existir. O relógio, né, ele foi feito para marcar a hora. Nós também temos o calendário, né?
Só que o amor de Deus não tem cronômetro. Você não sabe quando é que ele começou. E também não terá hora de terminar. A hora vai acabar. Esse calendário digital, né, que nós usamos no telefone ou físico também não vai existir mais. Mas o amor de Deus sempre haverá. Porque é o amor transcendente que não está aqui em nosso mundo. Segundo, irmãos, o amor de Deus não é influenciado. O amor de Deus não é influenciado. E aí tem também um texto lá em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Vou ler aqui na minha versão para os irmãos não perderem muito tempo, então vamos aqui adiantar o processo. Cadê? Não, vou pedir para que, cadê? Vou pedir para que nosso irmão Taislan leia aí, então, Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Ah, também tem um microfone aqui, né, para ficar melhor, para aparecer ali. Então, também pode usar o microfone para ficar melhor, viu? Senão não aparece ali no vídeo. Deuteronômio, irmão. Capítulo 7, versos 7 e 8. Que também vai falar que o amor de Deus não é influenciado. Deuteronômio, capítulo 7, verso 7 e 8 diz assim: O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com a mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Ah, percebeu? O Senhor não amou vocês porque vocês eram mais numerosos que as outras nações. O amor de Deus não é influenciado. Não era porque Israel era forte, porque Israel era numeroso, porque Israel era virtuoso que Deus os amava. Deus apenas amou. Apenas. E também, como está aqui em 1 João, capítulo 4, bem no versículo 19, que diz assim: Nós o amamos porque ele nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou. O amor de Deus não é influenciado, né? Mas o nosso é. Nós só amamos a Deus porque Deus nos amou. E aí também tem algumas pessoas que também brigam, né? Eu te odeio. Eu também te odeio. Aí uma só sente raiva da outra porque a outra odeia a outra. E aí se alguém falar, eu te amo, aí você também fala, eu também te amo. Percebe que o nosso amor é influenciado? As nossas afeições. Se alguém olhar com o olho torto para você, você também olha com o olho torto. Mas o amor de Deus não é influenciado, o nosso é. Porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos em segundo. Primeiro, o amor de Deus é eterno. Segundo, não é influenciado. E terceiro, é o amor soberano. O amor de Deus é um amor soberano. Está lá em Romanos, né? Amei Jacó, porém desprezei Esaú. Amei Jacó, porém desprezei Esaú. Mas se você for analisar a vida de Esaú, a quem Deus rejeitou, você vai ver que Esaú, em relação a Jacó, ele era bem mais sucedido que Jacó. Teve paz e abundância o tempo todo. Mas como é que Deus, ele amou Jacó? Jacó passando por tudo que ele passou. A verdade é que Jacó, né, sendo enganador e também sendo enganado, e aí também tendo problemas familiares, né, com Labão, Deus estava trabalhando na vida de Jacó. E é assim que Deus demonstra o seu amor também por nós, deixando com que nós passemos por dificuldades para trabalhar em nós.
Porque Deus estava mudando o caráter de Jacó. O que diz? Amei Jacó, porém desprezei Esaú. Deus ele tem as suas maneiras meio que estranhas de demonstrar o seu amor. E agora eu vou pedir para que mais um irmão abra outro texto, se possível. Nossa irmã Francisine, cadê o microfone? Pode passar. Pode abrir lá em Êxodo capítulo 34. Aqui. Como é estudo e não sermão, nós podemos também abrir em textos. Êxodo capítulo 34, bem no finalzinho desse texto. Os irmãos não podem abrir se quiserem. Opa. Poxa. Esse aqui mesmo. Show. Êxodo 34, verso 19. Pode? Deixa eu ver. Poxa. Eu acho que tem algum problema aqui. Deixa eu pegar essa aqui para corrigir. É a falta de costume, irmãos. Que essa aqui, na hora que eu abro, acontece mágica. Perdão, irmãos, é Êxodo capítulo 33. 33, verso 19. Pronto, obrigado. Vou colocar aqui. Pode ler, irmã. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Pronto. Percebeu aí o que ele falou? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem eu me compadecer. Isso é, o amor de Deus é soberano. Deus ama quem Ele quer. E Deus também odeia quem Ele quer. E quem somos nós, para questionar Deus? Se Deus faz vaso de barro, alguns para ira, outros para misericórdia. Deus ama quem Ele quer. Ok, irmãos? Então, sempre que você lê esse versículo aqui de Êxodo, lembre-se, Deus ama quem Ele quer. E também o amor de Deus é um amor santo. É a terceira característica que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 6. Mas ainda, aqui é sobre como o amor de Deus não é influenciado, como ilustração, como o amor de Deus não é influenciado. Os alunos, a Maria aqui, Moisés, os irmãos que estudam, podem observar o professor. Não importa se o aluno ele é ruim, se ele é bom, se tem algum problema, o professor de aula ele vai fazer de tudo para que o aluno aprenda, para que o aluno ele compreenda a matéria e assim com que ele passe de ano. Pelo menos é assim que deve ser, não é? O bombeiro, quando ele vê uma casa pegando fogo, ele entra na casa, ele não vai olhar qual é a posição da pessoa, o status, se ela tem muito dinheiro ou pouco. O bombeiro entra naquela casa e salva a pessoa. Um jardineiro que tem um jardim, ele vê uma flor murcha, ele vai regar a planta, vai cuidar da planta, mesmo ela sendo murcha.
Ele não vai olhar para a planta. Ele vai cuidar dela, porque é o trabalho dele regar aquela planta. Nem o professor está sendo influenciado pelo comportamento do aluno, nem o bombeiro pelo status da pessoa e nem o jardineiro está sendo influenciado de uma maneira má de não regar a planta pela planta estar murcha. De igual modo, o amor de Deus também não é influenciado. É como você amar uma pessoa, né? O amor é uma escolha. Você tem que amar aquela pessoa porque você escolheu amá-la. E você vai amar aquela pessoa mesmo sabendo que tem outras pessoas que são mais bonitas que ela, mesmo sabendo que haverá pessoas muito mais talentosas que ela, muito mais bem-sucedidas que ela, porque o amor é uma escolha. Mas o amor de Deus não é influenciado. Contudo, o amor de Deus, meus irmãos, aqui, ele é santo, como está lá em Hebreus 12, verso 6, né? Que diz que Deus disciplina a quem ama. Percebe o amor aí na disciplina? Deus disciplina a quem ama. E aqui eu não preciso de também falar muitas coisas, porque os irmãos sabem, né, o que é a santidade de Deus. O amor de Deus é um amor santo. Não é apenas um amor eterno, mas também é um amor santo. É um amor puro, é um amor sem pecado. E por essa razão, se nós, como cristãos, né, como servos de Deus, como filhos, se em nós há algum pecado, Deus irá pegar o seu cajado, a sua vara, irá nos disciplinar cedo ou tarde. Porque o amor de Deus é um Deus santo. E Deus não suporta ver pecado, nem mesmo no melhor dos homens. E por último, irmãos, primeiro, o amor de Deus é eterno. Segundo, o amor de Deus não é influenciado. Terceiro, o amor de Deus é soberano. Quarto, o amor de Deus é santo. E quinto, o amor de Deus é cheio de graça. É o que está lá em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Vou olhar aqui bem rapidão. Vou pedir para que nossa irmã Maria leia esse último versículo. Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Efésios 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando-nos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Entendeu aí? Primeiro, ele vai falar sobre a graça, ou melhor, sobre o amor de Deus. E depois que ele fala do amor de Deus, que nos fez assentar, né, por meio de Cristo, nas regiões celestiais, ele vai falar sobre a graça de Deus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então, a graça procede do amor de Deus. E o que é graça? Graça é favor imerecido. É aquilo que Deus dá sem você merecer. E aí tem a grande diferença entre misericórdia e graça. Graça é aquilo que Deus dá e você não merece. O que é que Deus lhe dá e você não merece? Você não merece o céu. Você não merece ter uma família bonita. Você não merece ser bem-sucedido. Você não merece uma casa. Você não merece nada de bom. E Deus dá. Isso é graça. Misericórdia já é o contrário. Ou melhor, é parecido. É aquilo que Deus não dá, mas você merece.
O que é que Deus não dá que você merece? O inferno, a ira e todas as misérias desse mundo. E Deus não dá. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Daí que vem a palavra misericórdia, né? São duas palavras. Miséria, de miséria, e córdia, ou cardia, de coração. É colocar o coração na miséria do outro. Se colocar no lugar do outro. Então, meus irmãos, acerca do amor de Deus, quando você acordar e você sentir o seu coração batendo, não sei se você já sentiu o seu coração batendo quando você acordou, ou a sua respiração, ou a sua expiração, saiba que isso também é a graça de Deus na sua vida. Nem o botão da sua camisa, né? Foi o Paulo Júnior. E ainda assim Deus dá para você um botão na minha camisa. O alimento que você come todo dia também é a favor da graça de Deus. Você não trabalha em milhões de fazendas, né, para produzir arroz, feijão, carne, macaxeira e vai. São muitas pessoas, muitos fazendeiros trabalhando para que você finalmente tenha comida em casa. E você não produz assim de modo direto essas comidas. O alimento também é graça de Deus. O trabalho é graça de Deus. Então, meus irmãos, nós possamos guardar esse estudo. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus não é influenciado. O dia que eu orar menos, não vai fazer com que Deus me ame menos. O dia que eu orar mais, não vai fazer com que Deus me ame mais do que eu já sou amado. O amor de Deus é imutável. Não muda. Deus não te ama menos quando você peca naquele dia. O amor de Deus ainda assim vai continuar fluindo. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar também um pouquinho desse estudo. Sei que foi um pouquinho superficial, né? Porque é muito assunto. Também não estou nos meus melhores dias, mas graças a Deus que eu não estou, né? Porque até as coisas ruins que acontecem também é graça de Deus para trabalhar em nosso coração. Então, meus irmãos, independente do que aconteça em nossa vida, onde nós estejamos, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor nos ama com um amor eterno, com um amor puro, com um amor gracioso. E também é importante ressaltar, né, que, como já havia falado, o amor filha não é o amor ágape. O amor ágape não é o amor eros, o amor storge não é o amor filha. São amores diferentes. Contudo, podem estar misturados. O amor supremo não é eros. Não é o amor romântico. O amor supremo não é o amor filha, amor de amigo. Também não é o amor storge de família. É o amor ágape. É o amor sacrificial. Deus enviando o seu filho. E Deus enviou o seu filho com um propósito. Ou melhor, mais que um propósito. Aqui diz lá em 1 João capítulo 4. Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O propósito do amor de Deus foi propiciar nossos pecados, isso é, apaziguar nossos pecados, para que Deus também se reconciliasse conosco. E também o propósito do amor de Deus é fazer com que nós sejamos semelhantes a Cristo. E com o rosto descoberto, nós somos transformados à imagem de Cristo, de glória em glória. Deus nos predestinou, Deus nos amou para que nós fôssemos como Jesus, para que nós fôssemos transformados à imagem do Senhor Jesus. E é por essa razão, meus irmãos, que nós pregamos também o Evangelho
como disse Paulo, para que nós também apresentemos todo homem diante de Deus como homens perfeitos, santos e irrepreensíveis. Nós pregamos o Evangelho, na graça de Deus, para que nós possamos ver Cristo em nossos irmãos. Não é o que diz o louvor do Projeto Sola? Vê tua face no meu irmão, vê tua obra, contempla em nós. Perdi a letra, mas algo semelhante a isso. Então, meus irmãos, que nós possamos ter isso em mente, né? O amor de Deus não se origina em nós. Ele vem do céu até a terra. Deus enviou o seu Filho. Amém, irmãos? Então, que o Senhor nos guarde apesar de nós. Então, curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Oh, Deus, quero te dar graça, Pai, por mais uma noite, ó Pai, de estudo em Tua Palavra, apesar de mim, ó Deus, apesar também das minhas incapacidades e eloquência que eu não tenho, mas o Senhor, Pai, dá graça a cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor acabe no nosso coração, que nós possamos ter a certeza que de fato o Senhor ama todos nós, que o Senhor nos ama. Independente, Pai, de nossa característica física, independente, Pai, se temos virtudes ou não, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor nos escolheu, como também disse o nosso próprio Jesus. Não se admirem se o mundo odeia vocês. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria e amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, dele eu os escolhi. E por essa razão o mundo não ama vocês. É incrível como o amor de Deus em nós desperta o ódio do mundo contra nós. Mas obrigado, Deus, por nós sermos odiados. Obrigado, Pai, por nós sermos odiados pelo mundo, mas sermos amados por Ti. E nós, Senhor, somos tão miseráveis, Senhor, tão fracos, mas também tão amados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por Tua graça. Sei que nós não merecemos nada, Deus, nada, nada de bom, Senhor, nada, nada. Mas o Senhor é paciente conosco. O Senhor é bom para com todos nós. E que o Senhor, Pai, possa despertar também no nosso coração o amor por Ti. Voltar, Senhor, à prática das primeiras obras. Converta, Pai, nosso coração. Dá-nos, Senhor, a alegria de estar em Tua presença, para que mesmo tristes, nós possamos nos alegrar, Senhor, diante da Tua face. Que nós possamos nos alegrar, Senhor, em Tua casa. Que o Teu amor, Pai, jamais saia do nosso coração. Obrigado, Deus, por tudo. É tanta coisa, Pai, que nós poderíamos falar aqui, mas eu não sou bom, Pai, com as palavras. Mas obrigado, Deus, por Tua graça. E também que o Senhor nos ajude a amar também o nosso próximo, assim como o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Essa oração, Pai, que eu faço a Ti, nos ajuda, Pai, a compreender esse assunto, a guardá-lo e também aplicá-lo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu passo também a nossa palavra para nosso irmão Taislan.